Então pegaram os petistas roubando na importação de arroz. Tá todo mundo sabendo desse negócio do arroz, né? Tem os deputados bolsonaristas agora que vão fazer a CPI do arrozão. Por quê? Porque pegaram os petistas roubando na importação do arroz. Que importação de arroz? Uma importação de arroz aí que diz que o Lula mandou fazer para prejudicar os colonos do Rio Grande do Sul, né? Que o Lula é um presidente muito malvadão e resolveu importar arroz para prejudicar os colonos que plantam arroz no Rio Grande do Sul. É isso aí que está espalhado na internet, é isso daí que um monte de gente está entendendo. É isso daí que está sendo imposto na mente de muito bolsonarista por aí. Por isso é importante a gente começar a entender as coisas. Com todo respeito, eu quero explicar uns detalhezinhos nessa história. Primeiro detalhe que ninguém fala, jornalista nenhum fala, que os deputados bolsonaristas não falam, que ninguém entende, é o seguinte: arroz é uma commodity. O que é uma commodity? Commodity é uma matéria-prima bruta, tipo minério, pedra do minério, tipo petróleo bruto, tipo grão de milho, grão de soja, grão de arroz, né? Coisa tosca, que os índios já eram capazes de fazer, tá? Vender matéria-prima bruta. Esse tipo de matéria-prima bruta, que se chama commodity, são produtos essenciais que o mundo inteiro usa. E porque o mundo inteiro usa, esses produtos têm um preço internacional. Então o que acontece? O mesmo preço que equivale o arroz produzido no Rio Grande do Sul, é o mesmo preço do arroz produzido na China, produzido na Índia, produzido na Tailândia e produzido em qualquer lugar que for produzido arroz, porque o arroz é uma commodity. Então quando o preço da commodity sobe no mundo inteiro. Não é só no Brasil, sobe no mundo inteiro, no planeta. Por quê? Porque a commodity tem um preço internacional. Então se subir o preço da commodity, aí sobe no mundo inteiro e o arroz se inclui nessa categoria. Então o arroz é uma commodity. Se o arroz ficou caro, não ficou caro só no Brasil, ficou caro no mundo inteiro, porque é uma commodity. Segundo detalhezinho nessa história, o que acontece? Quando teve a enxurrada de chuvarada que deu lá no Rio Grande do Sul, os comercializantes, os especuladores, aquela galera que comercializa, não é os produtores de arroz, a galera que compra os arroz dos produtores, os especuladores do mercado, que compram dos colonos e depois vendem para a distribuidora e para os mercados. Os especuladores, os atravessadores, que é a galera do meio, os caras que dominam o mercado do arroz. Essa galera aí, quando teve a enxurrada de chuva lá no Rio Grande do Sul, os caras viram a oportunidade. Falaram, opa, choveu lá no Rio Grande, alagou as lavouras, então nós ganhar um dinheiro, tirar proveito, ganhar um dinheirinho por fora, e ganhar um dinheirinho a mais aí nessa situação. Tirar um benefício da enxurrada, da tragédia que deu no Rio Grande do Sul. Então os especuladores do mercado de commodity do arroz resolveram subir o valor do arroz. De uma hora para outra, na semana da enchente lá, e não sou eu que estou falando, assim, qualquer um pode ver. E qualquer um que tem um pouquinho de memória vai lembrar. Que no que deu a tragédia no Rio Grande do Sul, já subiu o preço do arroz, já veio aquela tragédia, já estava um monte de notícia falsa nas redes sociais. Teve gente que comprou arroz até para o final do ano, porque ia faltar arroz, porque arroz ia triplicar de preço. E os especuladores do mercado aumentaram já naquela semana 40% o valor do arroz vendido dentro do Brasil. Não o valor internacional, o valor comercializado dentro do Brasil pelos especuladores subiu 40% numa semana. Por quê? Os caras estavam especulando, os caras estavam ganhar dinheiro com a desculpa da tragédia do Rio Grande do Sul. Era necessário comprar arroz de fora? Não tinha arroz suficiente produzido no Brasil? Tinha. Mas acontece que os especuladores viram oportunidade de ganhar dinheiro em cima da tragédia do Rio Grande do Sul. E aumentaram o preço do arroz em uma semana, na semana da enchente, em 40%. E isso é importante, o povo não pode esquecer disso. Porque aconteceu esse dia atrás. Se não lembrar disso que aconteceu esse dia atrás aí, vai lembrar do quê? E agora o terceiro detalhe é muito importante, que jornalista nenhum vai lhe falar, que os professores também não sabem e que a gente deveria aprender na escola. Esse é o terceiro detalhe que não vão contar para ninguém, que ninguém vai contar para você. Os jornalistas não vão contar porque é proibido. O que acontece? Em 1990, o então presidente Fernando Collor de Mello, que foi impeachmentado, dizem que o Fernando Collor de Mello foi impeachmentado porque rapou a poupança da galera. Mentira. Porque ninguém está nem aí com o dinheiro de pobre. Só pobre que tem dinheiro na poupança. Rico tem dinheiro em outros tipos de investimento. Então, dinheiro de pobre pode rapar da poupança que não dá nada. Não causa impeachment do presidente rapar o dinheiro da poupança dos pobres. Dizem que, na verdade, ele foi impeachmentado por causa de um negócio que ele não conseguiu explicar, uma Fiat Elba. Fiat Elba é aquele Uno perua. Foi uma besteira. Foi uma desculpa que inventaram para tirar o Fernando Collor de Mello, principalmente porque ele criou a Conab.
a Companhia Nacional de Abastecimento. Isso foi um crime hediondo que o Fernando Collor fez. Porque o que acontece? Essa Companhia Nacional de Abastecimento é uma rede de armazéns, que tem armazéns espalhados pelo Brasil inteiro, que tem a finalidade de regular o abastecimento de alimentos para a população brasileira. Na verdade, essa Conab veio para atrapalhar a especulação nos alimentos do Brasil. Porque o especulador pode especular no setor imobiliário, peãozinho que não tem casa, fica sem casa e fica vivo e continua sem casa. Né? Então a especulação imobiliária ela atinge um percentual da população, mas não pega todo mundo, porque quem não tem casa fica sem. Né? A especulação financeira, tem muito empresário que tem que emprestar dinheiro, cai na mão do juro dos banqueiros, especulação, então os especuladores especulam no mercado financeiro, mas tem muito brasileiro que não tem dinheiro, fica sem dinheiro, não consegue ser explorado. Esse especulador não consegue explorar quem não tem dinheiro, só quem tem dinheiro. Então o que acontece? O ramo de especulação dos alimentos é o melhor ramo que existe, porque especulando nos alimentos ninguém fica sem. Se os caras especularem na alimentação da população, se o arroz custa 2, se o arroz custa 10, se o arroz custa 100, a galera vai ter que comprar arroz igual. Então especulando no setor alimentício, aí que é o filé mesmo da especulação. Aí que é bom de especular, porque não tem como a população ficar sem alimento. Então o que acontece? O motivo verdadeiro do impeachment do Fernando Collor de Mello foi a criação da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, que é uma rede de depósitos de armazéns que foi criado para regulamentar e para regular o preço dos alimentos no Brasil, incluindo uma das funções principais da Conab, é como a maioria das produções, a maior parte da produção de alimento no Brasil são de commodities. Quando uma commodity cai muito o preço, por exemplo, o arroz, vamos dar de exemplo, o trabalho, a função dessa Conab é o seguinte: se o valor da commodity arroz, por exemplo, fica muito baixo e não compensa para o produtor brasileiro plantar o arroz, a função da Conab é comprar o arroz dos colonos a um preço que compense, que vale a pena para o colono plantar o arroz. Para fazer com que as terras brasileiras, para não deixar que os colonos se desestimulem de plantar comida. É importante, então, utilizar o dinheiro público para pagar dinheiro a mais para os colonos, para comprar o arroz, a matéria, a produção do colono, a um preço que compense para o colono produzir. Que isso é função da Conab, então é utilizar dinheiro público para fazer essa compensação. Assim como também, por outro lado, que é o caso que aconteceu agora, quando falta alimento no país, ou quando dizem que vai faltar, ou quando os especuladores começam a cobrar um preço sem mais nem menos acima do necessário, a Conab existe para importar arroz e vender o arroz à população brasileira por um preço justo. Então é isso que aconteceu. A Conab existe para regulamentar o mercado de alimentos no Brasil e fazer com que você, brasileiro que mora no Brasil, tenha acesso a uma alimentação barata. Mas a gente teve 4 anos de governo do Bolsonaro. O que o Bolsonaro fez no seu governo? O Bolsonaro tentou sucatear essa Conab, o que pôde, o que deu. Cortou a verba que era para subsidiar os colonos, mandou mais da metade da pessoa que trabalhava na Conab embora e queria privatizar. A ideia do Bolsonaro era vender, tinha que vender a Conab por quê? Porque os especuladores de arroz, os especuladores de soja querem comprar. Então já que os especuladores de arroz querem comprar e iam dar um dinheirinho por fora para o Bolsonaro, ele queria vender. Só que não deu tempo dele vender porque ele perdeu a eleição, mas ele ia vender agora. A gente tem que dar graças a Deus que o Bolsonaro perdeu a eleição. Se o Bolsonaro fosse o presidente hoje, vocês iam ver o preço que está as coisas. Porque o Bolsonaro não se metia no mercado de nada. Ele dizia que a mão invisível do mercado ia fazer com que as coisas se ajeitassem. Né? A mão invisível do mercado ia... Não vou fazer o que é. A mão invisível do mercado, você imagina que sinal que ela ia fazer para o povo brasileiro. Bom, o que acontece, gente? Então, para encurtar essa história agora, o governo importou arroz da Ásia, né, principalmente da Tailândia, para suprir essa falsa necessidade de suprir o mercado interno nacional. Porque realmente o que aconteceu é que os especuladores do mercado guardaram o arroz e aumentaram o preço, criando uma falsa falta de produto no mercado, para aumentar o preço para ganhar mais dinheiro. Aí o Lula já se intrometeu e mandou vir arroz de fora, mandou importar arroz. Então a Conab saiu para isso, então vamos importar arroz para não deixar o povo brasileiro passar fome. E o que foi que aconteceu? Para evitar que o preço do arroz ficasse muito alto, o Lula autorizou a Conab a importar arroz da Tailândia, certo? Só que acontece o seguinte, essa Conab é uma empresa estatal. A empresa estatal pode importar arroz e trazer o arroz para o Brasil, mas a empresa estatal não pode distribuir o arroz no país, porque se fizesse isso seria comunismo. O
que a União Soviética fazia isso, né? Cuba faz isso. Aí o governo distribuindo os alimentos no país, isso daí é comunismo, isso aí não pode, porque o Brasil não é um país comunista. Então o que acontece? O governo importou o arroz da Tailândia, só que o governo não pode distribuir esse arroz porque a função de distribuir os alimentos é dos especuladores, é do mercado especulativo e isso aí é assim que é, porque se não for assim, o Lula é impeachmentado e acaba o governo amanhã. Então o que acontece? E outro, o exército também não pode fazer distribuição de alimentos, porque isso aí também é comunismo. Então, como o Brasil é capitalista, é o mercado que tem que fazer a distribuição dos alimentos que o governo importou. Então, o governo do Lula importou os arroz para serem distribuídos. Só que o governo, como é que funciona? O governo trouxe o arroz para o Brasil, o arroz está no Brasil, o governo não pode distribuir, então o governo faz uma licitação, um leilão, né? Ele faz um leilão para ver quem é a empresa, quais são as empresas que vão distribuir esse arroz mais barato pelo Brasil. E aí que aconteceu as tretas, aí que foi as maracutaias. Porque não tem como fazer de outra forma. O governo precisa fazer um leilão em propriedade privada de alguém, alguma empresa privada, só a própria empresa privada que pode fazer a distribuição desses alimentos, porque é assim que funciona. Porque se não for assim, é comunismo. E o comunismo não pode, porque o Brasil não é comunista. Então o que acontece? O Lula fez o leilão, né? O governo Lula fez o leilão, e nesse leilão aí, uma sorveteria ganhou um tanto de arroz para distribuir, teve lá uma loja que aluga carro, teve lá uma loja que vende pão de queijo, né? Não sei o que do queijo. Teve umas empresas diferenciadas, né? E o pior de tudo é que um assessor de um dos ministros do Lula era dono de uma das empresas. Então, na hora assim, já chegou maracutaia, já foi treta na de cara, assim, e o governo cancelou esse leilão. Por quê? Porque tem treta, porque tem maracutaia. Só que todo leilão sempre tem maracutaia. Sempre teve em qualquer leilão de qualquer coisa, porque no Brasil é assim que funciona. Só que o que acontece? Quem ganhou esse leilão não eram os caras do arroz. Não eram os caras da mafiazinha que ganharam esse leilão. Eram os caras diferentes. Que também era no leilão, na treta, na tretagem, mas quem fez a treta não eram os caras que deviam fazer as tretas para ganhar. Então aí já aconteceu todo o bafafá, já tem todo o discurso, já tem todo agora os deputados bolsonaristas querendo fazer a CPI do arroz. Faça a CPI do arroz, vamos fazer a CPI, vamos explicar essas coisas para o povo, porque na CPI as coisas vão ser passadas limpas, as coisas vão ser explicadas para a população. Vamos fazer essa CPI do arroz para o povo entender como é que funciona, o que realmente aconteceu, faça a CPI. Agora, para terminar logo esse vídeo, que já está cumprido, é o seguinte: o povo tem que começar a entender dessas coisas, o povo tem que saber, tem que aprender na escola. O que é a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento? Isso é importante, é uma companhia essencial para fazer com que o povo tenha acesso à comida. Isso não tem mercado para comprar. Não importa se os caras do arroz querem comprar, não importa se os caras da soja querem comprar, não pode comprar, porque é necessário que o Brasil providencie acesso à sua população à comida. E a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, é para isso, serve para isso. E esse negócio do leilão do arroz, aí tá todo mundo falando mal do governo agora. Por quê? Porque o Conab foi utilizada para aquilo que ela foi criada, para regulamentar e manter o preço das comidas no Brasil acessível, para manter o preço do arroz barato. E lembrando o seguinte, uma das funções principais da Conab também é não desestimular a produção no Brasil. Uma das funções da Conab é pagar, inclusive, a produção dos agricultores acima do valor de mercado, para que os agricultores não se desestimulem de plantar comida no território nacional. Então, é uma porção de coisa, uma porção de meme que a gente vê na internet, que se baseia na ignorância da população brasileira. Não é tanto na ignorância, mas é na preguiça do brasileiro de pensar e de pesquisar a respeito das notícias que vê na televisão. Porque os repórteres, os jornalistas, eles passam a notícia só superficialmente, para deixar que você entenda as notícias da maneira que convém. Para as pessoas que patrocinam propaganda, principalmente nos seus WhatsApp, principalmente nas suas redes sociais, para manter o povo pastando na mão dessa gente ruim, que manipula o país, que manipula as massas. Então é importante a gente entender, a Conab, a Companhia de Abastecimento Nacional, é um negócio muito importante, e isso que esse negócio que está vendo arroz é simplesmente a distorção da realidade para fazer você não enxergar o que realmente acontece. O que aconteceu é que o governo fez o que o governo deveria ter feito, que é importado arroz para livrar você, brasileiro, do aumento de preço abusivo feito pelos especuladores do mercado.
É só isso que está acontecendo. Eu só queria deixar esse vídeo para tentar explicar um pouco. Eu sei que o vídeo fica comprido, fica chato, mais um assunto chato desse, mas o problema é que o povo brasileiro é preguiçoso e não vai pesquisar e entender as notícias do jeito que elas vêm. E ficam vendo lá Coronel Zucco, Nicolas Ferreira, né, Gustavo Gayer falando um monte de abobrinha, sem pé nem cabeça, sem explicar nada, e a galera acredita nesses caras, velho. E continua elegendo nesses caras, né? Bom, só queria deixar essa explicação aí para quem quiser ver também, né? Agradeço de coração aí para você que assistiu o vídeo até aqui. E que Deus abençoe o Brasil e você. E que um dia nós se livre das pragas e dos percevejos. Agora tenho dito. E agora, fui!